Muito boa noite a todos, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus nosso Pai, estamos iniciando nossa reunião virtual de estudo e tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Convido a todos a acompanhar a leitura da página de harmonização que será lida por nossa irmã Gerlane Nascimento, a seguir a prece inicial. Muita paz a todos. Do livro Luz no Lar, Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. No lar. Não ouvides que teu filho, sendo a materialização de teu sonho, é também tua obra na terra. Às vezes é um lírio que plantaste no tempo. Contudo, na maioria das ocasiões, é um fragmento de mármore que deixaste à distância. Flor que te pode encorajar ou pedra que te pode ferir. Recebe-o, pois, como quem encontra a oportunidade mais santa de trabalho no mundo. Não lhe abandones o espírito à liberdade absoluta, para que não se perca ao longo da estrada e nem cometas a loucura de encarcerá-lo em teus pontos de vista, para que o teu exclusivismo não lhe desfigure as qualidades inatas para o infinito bem. Ajuda-o, acima de tudo, a crescer para o ideal superior, assim como auxilias a árvore nascente em ímpeto ascensional para a luz. Livra-o das deformidades mentais, tanto quanto proteges o vegetal proveitoso contra a invasão da erva sufocante. Ser pai é ser colaborador efetivo de Deus na criação. Receber um filho é deter entre os homens o mais sagrado depósito. Não desertes assim da abnegação em que deves empenhar todas as forças peculiares à própria vida, a fim de que o rebento de tuas aspirações humanas se faça legítimo sucessor dos teus mais íntimos anseios de elevação. O lar na terra ainda é o ponto de convergência do passado. Dentro dele, entre as quatro paredes, lhe constituem a expressão no espaço. Recebemos todos os serviços que o tempo nos impõe, habilitando-nos ao título de cidadãos do mundo. Exercitemos desse modo o amor e o serviço, a humildade e o devotamento no templo familiar, à frente de nossos amigos ou adversários do pretéritos, transformados hoje em nossos parentes ou em nossos filhos. E estaremos alcançando, nos problemas da eternidade, a mais alta e a mais sublime equação. Emmanuel. Oremos, meus irmãos. Em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus nosso Pai, Pai de bondade, de misericórdia e de justiça, a fim de que possamos juntos sermos merecedores da assistência, do amparo, dos espíritos amigos que têm tarefa junto a esta casa de caridade, junto a este trabalho também de caridade. Digamos assim: amigo Jesus, em teu abençoado nome, Senhor, aqui nos encontramos
distante, é verdade, fisicamente uns dos outros, mas os nossos pensamentos, os nossos corações em Teu nome, Senhor, se unem a rogar as Tuas bênçãos, o Teu amparo para a nossa reunião, a fim de que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ser agraciados pela misericórdia de Deus, nosso Pai. Abençoa, Senhor, os nossos lares, abençoa toda a população enferma do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo, Senhor. E assim, certos de que não estamos desamparados, que a bondade de Deus se estenda por cada um de nós, em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, na presença dos Espíritos amigos, permita, possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema em estudo na noite de hoje tem como título Paternidade, Exercício do Amor. A referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. A expositora, colaboradora de nossa casa, Márcia Matos. Com a palavra, minha irmã. Muita paz a todos. Queridos amigos, irmãos, estamos aqui hoje reunidos nessa sala virtual, para realizarmos o nosso estudo da noite de hoje sobre a proteção e orientação dos nossos mentores espirituais, do mentor da casa, Isaac Lima, e assim, agradecidos por essa oportunidade de estudo e de aprendizado, que possamos nesta noite sermos envolvidos por nossos amigos espirituais para transmitir aquilo que será melhor acolhido pelos nossos companheiros, E assim a gente possa refletir sobre o tema de hoje, que é paternidade, exercício do amor. E para a gente iniciar nossa reflexão, eu gosto de dizer reflexão, que a gente tem que questionar, temos que interiorizar aquilo que a gente está falando. Ser pai é uma missão? Vocês acham que é uma missão? No Livro dos Espíritos, Kardec, ele diz assim, na questão 491, Kardec pergunta aos espíritos: qual é a missão do espírito protetor? Aí os espíritos perguntam: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Olha bem o que ele diz, Ele é um pai em relação ao filho. E na pergunta 482, Kardec pergunta aos espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos diz: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao seu futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Olha como que ele faz uma relação muito bela. Se a gente for dizer que é uma missão ser pai, e ele compara, e a gente vamos ver que a missão do pai é de um espírito, do anjo guardião, Então, a gente percebe que essa missão que o Senhor nos confia, de ser pai, ele diz assim, é o filho dele que ele está entregando em nossas mãos
para que a gente possa orientar, possa conduzi-lo para o bem do caminho, possa protegê-lo, né? Então, ele quer mostrar para a gente que ele confia em nós. Ele sabe que nós daremos o melhor que nós temos para poder auxiliar aquele companheiro que ele está nos emprestando nesse momento como filho. E dando a gente a oportunidade de exercer exercer e aprender a amar no sentido universal, como o Pai nos ama, né? Amar aquele ser que Ele nos confia para que a gente possa educar, orientar, conduzir para o caminho do bem e se tornar um espírito mais perfectível, né? Que estão. Então, essa é a importância. Então, ser pai é uma missão que o Senhor brinda ao homem, abençoando a sua masculinidade, homenageando a sua função co-criadora ao lado da mulher que se faz mãe pelos vínculos carnais. Ser pai é ser protetor, um guardião, um amigo, né? E aí a gente vai vendo que a gente tem essa função, né, de sermos esse pai amoroso, caridoso, né? Então, é muito importante a gente entender a missão que nós temos de ser pai ou ser mãe. E quantas mães fazendo funções de pais? Não importa. O importante é que nós temos um compromisso com Deus, compromisso com aquele Espírito que chegou até nós, para que nós possamos desenvolver o amor que está latente em cada um de nós, né? Então, qual é essa importância da gente ser pai? Qual é a importância? A gente vai ver que é muito importante sermos pai, mas a gente precisa entender que a gente precisa entender que nós temos um compromisso no nosso âmbito doméstico e que esse compromisso que nós temos é de conduzir, né, e ao lado da mãe, no sentido de educar a prole que chega até nós, acompanhar passo a passo o caminhar daquele espírito, né, e sempre se fazer presente. Essa é a importância dos pais. Mas antes da gente falar dessa importância, como que é marcante a presença do pai na vida dos filhos, né? A gente tem que entender que há sempre um vínculo familiar muito forte ligado a toda a trama familiar. E no próprio Evangelho, quando a gente lê lá os ingratidões dos filhos, o Evangelho ele nos diz, né, que nós somos espíritos rebeldes, né, e necessitados, muitas das vezes, de reencarnarmos várias vezes. Hoje, nós somos pais, ontem nós éramos apenas filhos, hoje já somos pais. Amanhã seremos filhos novamente. E hoje, quando a criança é pequena, a gente cuida desses filhos, né? Eles chegam até nós como bebês lindos e maravilhosos, que vai desenvolver em nós a candura, a brandura, o amor, o cuidado, né? Então, essa é a função da infância. Pergunta Kardec, por que não poderia, Kardec pergunta aos espíritos, abreviar essa parte da infância, né? Não tem necessidade. Há necessidade, sim, justamente para desenvolver em nós essa brandura. E esse período em que a criança ela está passando ali, né, desde o bebê até ela se tornar um pré-adolescente, até os 7 anos, que a gente diz que aí ele reencarna completamente, o que acontece? Esse espírito está mais acessível ao nosso a nossa força espiritual, a nossa força moral que a gente vai colocar nele, aos nossos cuidados, né? A correção e ao aprendizado. Esse é o período em que ele está mais suscetível. Então é mais fácil de você observar as más tendências e você ir dominando, ir corrigindo. E é a necessidade de que esse espírito passe por isso para que ele não sinta logo ao nascer uma repulsa, uma revolta, um ódio
por nós, né? E quando chega na adolescência, o que ocorre? Ocorre aquela animosidade entre pais e filhos, por conta do próprio espírito que está ali naquela dúvida. Eu sou esse espírito imortal de milênios e estou nessa família, mas eu preciso agora seguir umas novas regras. A regra que aquela família tem, a determinação, a origem daquele clã familiar que está ali imposto, daquela célula familiar. E então há essa necessidade da gente impor a essa criança esses limites, essas formas da gente corrigir as suas deficiências. Então, nós temos que a gente, quando vai casar, quando a gente vai reencarnar, o que ocorre? A gente vai fazer o nosso planejamento, né, reencarnatório. E aí a gente está lá, vou casar com fulano, vou ter tantos filhos, vou ter a doença tal, outras são adquiridas por conta nossos abusos. Ou a gente pode até, através do nosso livre-arbítrio, mudar o nosso roteiro. Mas a gente faz o nosso planejamento familiar. E a gente fala, vou ter 5 filhos. E aí vem os filhos, na época que a gente vai lá se conhecer, namorar, casar, e vir os filhos, e a gente vai receber em nosso lar que tipo de espíritos? Uns podem ser espíritos afins, aqueles que a gente já tem uma certa afinidade, né? A gente já não tem animosidade, tem algumas coisas para poder aprendermos, ensinarmos, mas já são espíritos que a gente tem mais harmonia. Vê que filhos às vezes é mais ligado aos pais, né? Então, pela essa afinidade familiar. Outros são os filhos mais rebeldes, aqueles que viveram tanto tempo sofrendo e que não quer aceitar aquele pai, aquela mãe. Eu não quero porque ele me fez mal, ele já me fez muito mal e eu não perdoo. Aí ele sofre até que um dia, isso tudo se vocês quiserem ler lá no Evangelho, item 9. Aí, um dia, o que acontece? Eles pedem para reencarnar porque não aguentam mais sofrer. E aceitam, né? Aí escolhe aquele pai, aquela mãe, e aí começa todo o procedimento para que ele possa reencarnar naquele seio daquela família. E aí vem aquele filho rebelde, aquele filho que a gente dá tudo por ele, que a gente faz tanta coisa, a gente ama de paixão, e é o filho que a gente queria tanto ter, e a gente vai indo, e por fim a gente não sabe o que a gente faz tanto por esse filho, mas ele é um filho ingrato, ele é um filho rebelde, mas a gente precisa ter os olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia Jesus. E estudar aquele espírito que chega conosco. Se a gente parar e olhar o bebê que chega nos nossos braços, quando chegar no nosso regaço de pai e mãe, olhar nos olhos deles, encará-los e perguntar: quem é você, companheiro, que veio fazer parte do meu roteiro familiar? Seja bem-vindo. E seja bem-vindo e vamos juntos acertar as nossas arestas, que você me perdoe por todo o mal que eu te fiz, e que eu te perdoo porque eu aceitei você como filho. E aí a gente vai dialogando com aquele espírito desde o início, quando ele já está nos nossos braços. E com o tempo a gente vai percebendo que aquele espírito necessita de uma atenção maior, necessita de um cuidado maior, porque os mais rebeldes são os mais doentes, são os mais carentes de amor. E a gente precisa ter esse olhar. Então, a gente percebe que esse planejamento é tudo feito segundo a vontade de Deus, não a nossa vontade. Porque Deus é paciente e Ele espera o nosso amadurecimento espiritual para aceitarmos esses espíritos. E se nós, por acaso, dizermos assim: ai, Senhor, eu não aguento, por que eu passo tanto por tantas coisas? E a gente diz, é porque Ele não dá fardos maiores que a gente possa carregar.
Se a gente não consegue, é porque falta na gente ainda a vontade de persistir em conseguir. E quem sabe nós, se a gente não está conseguindo? Quem somos nós? Né? Só o tempo dirá como aquele filho retornará à casa do pai, e aí o pai poderá saber avaliar se ele progrediu ou não. Mas nós temos que fazer o nosso máximo por aquele filho, né? E aí a gente pergunta, o que nós, pais, temos feito com esses espíritos que chegam a nós? Será que nós estamos praticando a caridade para com esses nossos filhos? Porque nós nos comprometemos em ajudá-los e orientá-los. Nós estamos arcando com esse compromisso? E não é só, não, eu dou comida, eu dou casa, eu dou tudo, é o máximo. Não, eu tenho que dar amor, eu tenho que perdoá-lo. Porque não adianta nada eu sair da vida terrena e retornar com um ódio no coração daquele filho, que é um filho ingrato. Com ódio no coração por não ter conseguido, muitas das vezes, aplacar aquele espírito. E ele ser descabido pelos caminhos duvidosos, equivocados que a vida oferece. Né? Sabemos que nós temos como compromisso como pai de orientar, de educar, de estar sempre ali essa perseverança de que o filho irá melhorar. Não podemos desistir dos nossos filhos. E nós estamos vendo hoje, né, dentro da sociedade, as crianças abandonadas dentro dos próprios lares, onde é preferível você dar um celular na mão dela e deixar ela lá quieta no canto para ela não perturbar. Mas você não sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo. É o abandono que a gente está incutindo nela. E nós seremos responsáveis por esse espírito, somos responsáveis. Iremos responder pelo que nós não estamos fazendo. Né? Então, muitas das vezes, nós achamos que estamos no caminho certo, porque nós estamos preocupados em trazer a comida, trazer a roupa, dar a moradia, mas esquecemos de olhar aquela criança como um ser espiritual que necessita do cuidado que nós nos comprometemos perante a Deus de poder encaminhar e ajudar esse espírito a evoluir, a crescer espiritualmente, amparando as suas más tendências. Né? Então, devemos estudar esses espíritos e auxiliá-los. Aí a gente para e pergunta, né? Quantas vezes nós, pai, temos mirado nos olhos dos nossos filhos para sentir a realidade íntima pela janela da alma? Quantos filhos dentro da nossa casa a gente não conhece? Quantos filhos praticam suicídio ou se vão pelas veredas dos vícios, do álcool, da droga? E o pai não percebe, porque o pai não está olhando para o seu filho. Pai, você tem renunciado a um lazer para que esteja com eles, a fim de que se sintam apoiados por sua presença a lhe dar segurança? Você tem dialogado com seus filhos, ouvindo-lhe as opiniões sobre a vida, as pessoas, os fatos, cooperando no esclarecimento de equívocos e fazendo recolocações devidas, auxiliando-os a caminhar pelas vias do discernimento? Chama-lhes a atenção, Pai, com carinho e energia, ao vê-los bandear-se para caminhos obscuros, induzidos pela propaganda tendenciosa do mal ou pelas opiniões de quem se lhes apresenta como liderança da moda? Quantas vezes visitou você mesmo os ambientes, os redutos, nos quais vive e se agitam seus filhos, a fim de conhecer onde comumente com quem estão e o que fazem, demonstrando interesse pelo acerto deles na vida? Quantas vezes você conseguiu conversar sem gritar, orientar sem impor, descabidas
sem imposição descabidas. Corrigir sem agressão, para que eles adquirissem o senso do equilíbrio, das proporções e da tranquilidade e disciplina. Sei muito bem que você ama seus filhos. Entretanto, o amor, sendo virtude por excelência, deve ser vigilante e perspicaz, para que em seu nome a insensatez e a sombra não se estabeleçam. Então, a gente tem que olhar os nossos filhos para que a gente possa perceber o que realmente está no íntimo do seu coração. Quantos eles nos mostram sinais e a gente não enxerga. E quantas vezes ele nos pede socorro e a gente não os socorre. Estamos querendo ser amigos dos filhos, quando na realidade eles querem o pai, eles querem a mãe, eles querem aquele que põe o limite, que diga não. Que você agora é hora de você estudar, agora é hora de você tomar banho, agora é hora de você fazer isso. A gente tenha uma hierarquia dentro do lar, o pai, a mãe e os filhos. E eles têm que saber o lugar deles como filhos. Hoje, nós estamos vendo uma sociedade falida moralmente por conta da nossa incapacidade, com a nossa preguiça, com a nossa conivência em querer sermos amigos dos nossos filhos. Nós devemos desenvolver neles o respeito, saber colocar eles no lugar deles com amor, com muito amor, mas saber, na minha casa é assim. Na sua casa você faz o que você quiser. Mas enquanto a gente querer que o nosso filho seja o nosso amigo, ele vai se perder porque ele não quer esse amigo. Ele precisa do pai que lhe põe limites. Ele precisa do pai para lhe dizer não. Ele precisa do pai para ampará-lo, para guiá-lo e orientá-lo. Amigo, ele vai encontrar na rua. Mas dentro de casa tem que ter o limite para que ele possa saber, na rua, se impor, se colocar e dizer não. Então, tudo começa dentro do nosso lar. É a célula primária. E daí a gente conduzir os nossos filhos para que a sociedade seja mais justa e mais humana. Mas enquanto eu não estou sendo exemplo, porque o pai tem que ser exemplo, e que tipo de exemplo nós estamos sendo para os nossos filhos? Exemplos na bebida, exemplos nos tóxicos, na prostituição, na promiscuidade, na permissividade, e nós estamos nos perdendo. Estamos com a sociedade doente, com jovens com problemas de depressão gravíssimos por conta dos pais que não querem ser pais, querem ser amigos dos seus filhos. A doutrina espírita, ela é educadora, ela é esclarecedora. Ela traz o manancial de roteiro para qual a gente possa conduzir os nossos filhos. Os nossos pais não perguntavam se nós queríamos ir para a igreja, nós tínhamos que ir. Gostando ou não, nós tínhamos que ir. E íamos. E nós o que fazemos? Se ele não quer ir, depois mais tarde ele escolhe a religião que ele quiser. Enquanto ele está sob a minha custódia, vamos dizer assim, ele vai na religião que eu prego. Se é bom para mim, é bom para o meu filho. Não cabe isso. Então eu tenho que levar, é o exemplo. Se eu vou, ele vai junto. Eu vou assistir uma palestra. Os católicos que vão para a missa levam os filhos. E os filhos ouvem o quê? A missa. Gostando ou não, vão ouvir a missa. E nós não queremos levar os nossos filhos para não atrapalhar a palestra. Estamos equivocados. Devemos levar os nossos filhos para as palestras. Devemos levar os nossos filhos para a evangelização infantil.
Porque o que eles ouvirem na palestra, o que eles ouvirem na evangelização infantil, são sementes que estão sendo jornadas naquele espírito imortal que é. Não naquele corpo de criança que está ali, mas no espírito imortal, ele está sendo beneficiado com aquilo que está ouvindo. E nós nos eximimos dessa responsabilidade. E devemos resgatar isso, de conduzir as crianças e os jovens para nossas reuniões doutrinárias, para que a gente possa, sim, resgatar a família que está sendo tão perdida nesse mundo conturbado em que nós estamos vivendo e que nós tanto precisamos de Deus. Precisamos de palavras de estímulo, de confiança, de alegria, de bom ânimo, aquilo que vai preencher o filho. Vai tirar aquele vazio que o jovem sente e que vai buscar nas drogas, vai buscar na promiscuidade, vai buscar no suicídio. Então, nós temos um compromisso. E como pais que nós somos, e ainda mais, espíritas que somos, nós temos a responsabilidade muito maior. Porque nós temos a condição, nós sabemos o que se passa. E temos condições maiores de poder auxiliar esses jovens, essas crianças. Então, não vamos deixar que a preguiça, a comodidade nos atrapalhe. Sigamos com vontade, como diz no Evangelho. Tenhamos vontade de querer ajudar aquele espírito. Que essa vontade prevaleça, porque eu tenho um compromisso com aquele espírito. E quando eu desencarnar, o que vão me perguntar? O que fizeste do espírito que te enviei como filho, para que você o conduzisse para o caminho do bem? E o que eu vou responder? Como também os filhos serão perguntados. O que fizeste com o pai que ficou sob a sua custódia na velhice? Mas nós temos o dever de saber que eu fiz de tudo para poder ajudar aquele companheiro a evoluir. Se ele falhou, a resposta é dele com ele mesmo. É ele com ele mesmo, o acerto é ele com ele mesmo. Quando eu chegar lá que me perguntarem, eu vou falar assim, eu fiz de tudo, mas como o espírito rebelde que ele buscou outros caminhos, não quis aceitar aquilo que eu lhe ofereci, mas eu fiz a minha parte. Então, nós temos que ter essa certeza, mas tenhamos realmente em nós, em nossa consciência, essa certeza de que nós estamos fazendo o melhor possível para os nossos filhos, porque eles necessitam da nossa autoridade moral e espiritual e da nossa autoridade de pai, de dizer não, não e sim, sim, para que possamos ser exemplos vivos para que eles possam querer ser como nós. Então, a gente precisa entender esse nosso compromisso. E Carlos Pastorino nos diz assim, algo existe mais importante que tudo na criação de um filho, do pai para o filho, mas o exemplo que o pai deixar para os seus filhos, esse é primordial, é o que vai mais fazer diferença. Porque não é o brinquedo, não é a casa, não é o carro, mas é aquilo que você faz pelo seu filho, o exemplo que você dá, o exemplo do trabalho, da honestidade, da dignidade em toda a sua vida. Isso ele vai observar, a criança observa. Pequenas coisas que a gente faz. Meu pai é honesto, minha mãe é trabalhadeira, meu pai é trabalhador. Então, isso é exemplo. Meu pai é caridoso, ele faz isso, faz aquilo. Então, isso é exemplo. Ele vai observar isso. E aí ele vai seguir esses exemplos. A Espírito de Teresa Brito, num livro que a Raul Teixeira psicografa, ela diz assim: você sabe que ser pai no mundo é a honrosa oportunidade com que Deus brinda o homem, com que abençoa a masculinidade, homenageando a sua função co-criadora, ao lado da mulher que se fez mãe pelos vínculos carnais.
Você pode e necessita, meu amigo, na condição de genitor, participar desse luminoso esforço que é o de conduzir ao Criador as almas que lhe forem apresentadas na função de filho. Mas não se olvide de que todas as suas orientações, palavras e ensinos se esboarão, ruirão por terra, se você apenas quiser ensinar, sem que viva nobremente os ensinos que ministra. Isso está no livro Verdadeira Familiar, do Raul Teixeira. Então, gente, fica aí a reflexão para a nossa noite de hoje, que possamos abençoar o filho que chega até nós e que possamos saber orientá-los da melhor forma possível. Que sejamos pais exemplares naquilo que a gente quer de melhor para o nosso filho. Tomemos a nossa força, a nossa condição de uns pais de família, de que temos um compromisso como um anjo guardião de orientar, de conduzir esses espíritos que chegam até nós, para que nós possamos ter uma relação de pai e filho muito melhor. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos nos aproximando do final de nossa reunião de assistência espiritual. Gostaríamos de agradecer a colaboração de nossas irmãs Gerlane Nascimento e Márcia Matos, além, é claro, da presença de todos que nos prestigiaram até o presente momento. Só nos resta agradecer, meus irmãos. Digamos assim: amigo Jesus, em teu abençoado nome, Senhor, gostaríamos de agradecer a Deus pela oportunidade que se renovou no dia de hoje, de mais um período de vida. Abençoa-nos, Senhor. Fortalece os nossos propósitos de caminhar na tua direção. E assim, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, permita, possamos declarar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a ti e graças a Deus. Convidamos a todos os irmãos que permaneçam em prece até o final da mensagem musical, favorecendo assim o passe à distância. Muita paz a todos. Graças a Deus.